Nós, né, amado? Desde a primeira que chegou aqui, né, a irmã Roseli, e os irmãos do louvor aqui, o irmão que falou sobre arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor falou, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu não vou poder me estender muito por causa do horário, né? Nós começamos um pouquinho tarde, já vai dar 9 horas. Mas eu creio que eu complementarei aqui a palavra com algo de Deus para a vida dos irmãos. Eu andei meditando e Deus me falou muito num livro difícil de achar. Eu já vou dar logo a dica de como é que se acha esse livro. Pegue Salmos aí, vá para trás, não vá para frente não vá para Provérbios não. Pegue Salmos, vá para trás, Jó, para trás Esther, para trás Neemias, você vai achar Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. De Salmos é mais fácil. Salmo para trás, Salmos, Jó, Esther, Neemias, Esdras, capítulo 1. Amém? Eu vou falar para vocês de uma passagem que Deus me falou muito forte. E eu creio que Deus quer falar para você nessa noite, e a quem esse microfone tem a potência de chegar aos ouvidos, que essa caixa de som tem a potência de chegar. Eu quero falar para vocês de um homem que acordou com vontade de fazer a obra de Deus, de fazer a vontade de Deus, e não era cristão. Vou repetir, eu vou falar de um homem que acordou com a vontade de fazer a vontade de Deus, mas ele não era cristão. Mas um dia ele acordou com vontade de fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, o desejo de fazer a obra de Deus, e na verdade ele não tinha nem consciência de que ele estava fazendo a obra de Deus. A palavra diz, Esdras capítulo 1, todos acharam, queridos? Todos acharam? Eu vou ler primeiro o versículo 1 e vou explanar, tá certo? Amém. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, e aí eu continuo depois. Queridos, o rei da Síria não tinha nada a ver com Deus. O rei da Síria não era cristão. O rei da Síria é um homem que crê em vários deuses. Mas a Bíblia está me dizendo que para se cumprir a palavra dita por intermédio da língua e da boca de um profeta chamado Jeremias, Deus despertou o espírito daquele homem de tal forma que quando ele acordou, ele sentiu um desejo incontrolável de fazer a vontade de Deus. Um desejo incontrolável de fazer algo que Deus tinha colocado no seu coração. E a primeira observação que eu faço, eu quero de novo relembrar esta palavra para você, é que a palavra que Deus tem para a sua vida, ela não tornará vazia. A promessa que Deus tem, foi cantado isso aqui hoje, não tornará vazia. Se Deus usou um profeta para falar para você, eu quero lhe dizer que assim como Deus honrou a palavra do profeta Jeremias, e essa palavra no dia certo, no tempo certo, na hora certa, ela se cumpriu, Deus honrará a palavra que falou por intermédio dos profetas, e ela se cumprirá. Amém. Glória a Jesus. Se passaram 70 anos. 70 anos depois que Jeremias profetizou dizendo que o templo de Jerusalém seria reconstruído. No dia certo, na hora certa, numa manhã linda, Deus despertou o espírito de um homem que não era cristão para cumprir a palavra do profeta que o próprio Deus tinha colocado na sua boca.
Eu quero lhe dizer que nós ouvimos muitas palavras. Eu quero lhe dizer que quando nós estamos num culto como esse, muitas palavras proféticas são lançadas sobre a nossa vida. E eu quero lhe dizer que as palavras proféticas ditas do Espírito de Deus, a mando e ao comando do Espírito de Deus, elas se cumprirão mais cedo ou mais tarde na sua vida. Pode esperar. Glória a Deus. Você pode esperar, porque um dia, numa bela manhã, a resposta de Deus para a sua vida virá e você dará glória ao Senhor por isso. Aleluia, Jesus. Pode passar 1 ano, pode passar 6 meses, pode passar 2 anos, eu não sei quanto tempo durará a promessa de Deus, mas eu sei que o Deus que te prometeu não torna vazio a sua promessa. O Deus que te prometeu, Ele não é homem para que minta, e não é filho de homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, Ele vai cumprir, porque Ele tem todo o poder residindo no seu ser. Glória a Deus. Porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para que as suas promessas sejam cumpridas. Ele faz com que o universo e o mundo se mova para se cumprir aquilo que Ele lhe prometeu. Eu quero que você pense consigo mesmo: você tem uma promessa de Deus? Você está aguardando no seu íntimo, no seu coração, uma promessa de Deus? Algo que você tem o desejo e que você colocou diante de Deus, e que Deus falou ao seu coração que iria fazer, e que Ele usou homens para confirmar que aquilo era de Deus. Eu fui soprado neste lugar pelo Espírito de Deus para lhe dizer: Deus há de cumprir as suas promessas. Deus há de cumprir o que Ele te prometeu, porque Ele não é mentiroso. Na boca de Deus não se acha mentira. Na boca de Deus não se acha inverdade. Deus é puro na verdade. Ele é limpo, Ele é transparente, Ele é expressão do bem. Nele não reside mentira, nem engano reside no coração de Deus. Eu quero lhe dizer que Deus honra os seus profetas. Que quando Deus levanta os seus profetas para profetizar e dizer algo da sua parte, é porque Ele levantou para garantir. Naquela hora, aquele profeta está sendo apenas um intermediário de Deus. Deus apenas está usando aquele vaso, usando aqueles lábios para falar para você. Mas ali é o próprio Deus falando. Porque quando se levantava um profeta, ele levantava o dedo e dizia: assim e assim diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. E quando esse profeta se levantava assim, todos os outros falsos profetas caíam por terra, porque a palavra de Deus é uma só. Aleluia. Porque a palavra de Deus é superior. Porque a verdade é maior do que a mentira, e um dia a verdade se manifesta. Glória a Deus. Então não creia no homem, não creia no profeta, mas creia naquele que enviou o profeta. Creia que Deus usa lábios de homens para comunicar a sua vontade e comunicar o seu querer e as suas promessas. Jeremias tinha profetizado. Um dia, um homem que não era cristão acordou com vontade de fazer a vontade de Deus. A Bíblia descreve que quando amanheceu, Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Queridos, eu quero lhe dizer que para Deus cumprir a sua promessa na minha vida e na sua vida, Ele vai usar quem Ele quer. Aleluia. Da forma que Ele quer. Pessoas mesmas que nem são cristãs, mas Deus vai usar pessoas e não vai medir esforços para que se cumpra a sua promessa. Quando você pensar que não, aquele homem, aquela mulher que não tem nada a ver com Deus,
vai ser movido no seu espírito e no seu coração de fazer algo que beneficie a sua vida, que abençoe a sua vida. Amém. Algo que você estava esperando, de repente é numa repartição pública, onde o funcionário está ali estressado, mas quando olha por você, para você acha graça diante de você. Aleluia. E de repente ele trata muito bem. E de repente para os outros ele disse, não pode, mas para você ele disse, eu vou abrir uma exceção para você. Glória a Deus. Aleluia. Isso é Deus movendo pessoas para lhe abençoar. Aleluia, Jesus. Quando não pode naquele dia, quando o horário passou, quando não pode ser mais atendido, quando o prazo se esgotou, você perdeu o prazo de inscrição, Deus está me usando para lhe dizer, não se importe com isso. Deus é poderoso para fazer retroceder o tempo para lhe abençoar. Aleluia. Deus vai levantar pessoas da onde você menos esperava. Pessoas que você menos acreditava que pudesse lhe ajudar, porque é Deus que está neste negócio. Aleluia, Jesus. Glória. Ele vai mover o coração. E não foi só de um rei que Deus moveu o coração. Se a gente for na história da palavra de Deus, Deus pega o rei Nabucodonosor de Babilônia, faz a tua vontade. Aleluia. Deus pega o faraó, rei do Egito, faz a tua vontade. Homens que tinham todo o poder nas suas mãos, não eram cristãos, mas fizeram a vontade de Deus. Porque Deus é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Aleluia. Ele coloca no poder quem Ele quer, e Ele tira do poder quem Ele quer. Por isso os homens que estão no poder, eles têm que fazer a vontade do Senhor. É verdade. Querendo ele ou não querendo ele, ele tem que fazer a vontade do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, porque o governador supremo é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Amém. O versículo 2 diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Para finalizar, qual era a tarefa que Deus despertou aquele homem? Ele acordou um dia com desejo de construir um templo para Deus. Glória. Aquele homem era rei de muitas nações, e cada nação tinha o seu Deus falso predileto, que servia, cada um servia aos seus deuses. Mas um dia ele acordou com o desejo de fazer uma casa para Deus dos céus, uma casa para o verdadeiro Deus, um templo para Deus. E quando ele baixa esse decreto, ele convoca o povo de Deus para construir juntos a casa do Senhor. Aleluia. Queridos, eu quero lhe convidar nesta noite a construir aquilo que Deus lhe prometeu. Estamos sendo chamados juntos aqui para construir em oração aquilo que Deus lhe prometeu. Aquilo que Deus lhe prometeu, é preciso que você se disponha em construir, se disponha em buscar o Senhor, se disponha em permanecer na posição da promessa que Deus lhe deu. Aleluia. Eu quero lhe dizer, fique na posição. Quando você for convocado para a obra de Deus, compareça. Quando você for convocado para fazer a vontade de Deus, esteja presente. Como Ciro fez, convocou o povo de Deus para construir a casa de Deus. Quando você for convocado para construir a obra do Senhor, quer seja aqui, quer seja levando um sopão ali, levando roupas ali, fazendo um bazar ali, indo para o culto, construa a obra do Senhor e Deus vai ser conosco. Glória a Jesus. Quando você for convocado por Deus, Deus estará neste negócio. Deus está alistando um exército de pessoas dispostas a trabalhar para o reino de Deus.
trabalhar para o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que só chegou até nós porque homens e mulheres se dispuseram em levar a sua vida pregando e vivendo esse Evangelho. Homens e mulheres que morreram construindo a palavra do Senhor para que ela chegasse nos nossos dias. Ciro convoca então o povo, e a Bíblia diz que todo o povo aceita aquela convocação e vai trabalhar para construir o templo. Começam a dar ofertas, dízimos e etc, etc. Uma coisa que me chamou a atenção é que mesmo pessoas não cristãs acordam com o desejo de fazer a vontade de Deus. Quem nunca foi assim? Eu conheço pessoas que não são cristãs, mas elas têm um desejo de ofertar na casa de Deus tremendo. Eu lembro de um homem aqui na Rua 20, na Manancial, que mesmo bêbado entrava no meio do culto, ia lá no gasofilácio, colocava sua oferta, saía e ia embora, bêbado, bêbado, bêbado. Entrava, não, mas eu quero oferecer uma oferta a Deus. Pessoas que acordam com o desejo de fazer a vontade de Deus. Não, hoje eu quero dar uma oferta, eu quero dar um dízimo, eu quero ir à casa do Senhor, eu quero dar uma roupa em bom estado para alguém, eu quero ir à igreja, eu quero ouvir a palavra. Eu quero lhe dizer, queridos, que quando você acorda assim, é Deus lhe chamando. Aleluia. É Deus falando ao seu coração. É Deus querendo que você não faça apenas uma vez, mas você viva fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Deus então desperta o seu espírito para você fazer a vontade de Deus. Eu quero lhe dizer que Deus quer despertar o teu espírito todos os dias para continuar fazendo a vontade do Senhor, não só um dia. Quem nunca acordou assim? Eu já, antes de ser cristão, tive o desejo de fazer a obra do Senhor. Eu não vou me estender nessa palavra, tinha muitas outras coisas para dizer, mas eu finalizo no capítulo 3, o versículo 1, 2 e 3 diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E diz assim o versículo 3, preste atenção, por favor. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Queridos, a palavra está me dizendo que quando o povo se dispôs em construir o templo e o altar do Senhor, eles estavam num local não muito bom. Eles não estavam num lugar confortável. Eles não estavam num lugar que se tinha só irmãos, só pessoas que amavam uns aos outros, que oravam uns pelos outros. A Bíblia diz que quando eles se dispuseram em construir um altar e o templo de Deus, ele estava numa terra em que o terror dos povos assolava as suas vidas. Isso quer dizer que eles estavam num lugar, um lugar que não oferecia segurança, de pessoas que estavam pressionando eles para não fazer a vontade de Deus, de pessoas que estavam dia e noite ali, pressionando eles, colocando terror nos seus corações para não fazer a obra de Deus. Eu quero lhe dizer, queridos, que mesmo que vozes ecoem nos seus ouvidos dizendo: você não precisa ir, você não precisa fazer esse esforço, você não precisa fazer esse jejum, não vem do Senhor. Vozes para desanimar, vozes para fazer você voltar para trás naquele propósito que Deus colocou no seu coração. Não aceite, mesmo num lugar difícil de você estar, mesmo num lugar onde há perseguição sobre a sua vida, mesmo num lugar onde as pessoas não gostam de você, não te olham com bons olhos, te olham e dizem não gosto de você, não sei porquê.
mesmo nesse lugar, permaneça na posição que Deus te colocou. Mesmo num lugar de oposição, onde as pessoas trabalham para lhe derrubar, trabalham para falar mal de você, permaneça na posição de Deus. Deus tem interesse em que você fique ali e dê testemunho do seu nome. Aleluia. E dê testemunho do seu poder. Dê testemunho do quanto Deus pode salvar alguém, independente do lugar onde ela esteja. Amém? Amém. Está entendendo a palavra do Senhor? Amém. Entendeu a mensagem de Deus para a sua vida? Tome no seu coração. Não deixe que o inimigo das nossas vidas roube essa semente. Amém? Amém. Vou convidar a igreja então a ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Amém? E eu passo a palavra. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus, eis a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é vida, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é mais penetrante do que qualquer faca de 2 gumes, Senhor da glória, que atravessa o nosso ser, atravessa a nossa alma, toca no nosso espírito e faz com que nós entendamos que é o Senhor falando, que é o Senhor trovejando, é a sua voz trovejando como relâmpago sobre as nossas vidas. Deus, a tua palavra foi ministrada e ela mesma diz que ela, Senhor da glória, não é palavra de homem, mas ela é do Senhor, Deus. Ela mesma diz que esse evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê, Senhor da glória. Não daquele que não crê, Senhor, mas daqueles que creem. A tua palavra se cumprirá na vida dos teus servos, Senhor Deus. Deus, o teu evangelho de poder foi ministrado, não com palavras frias de sabedoria humana, mas em demonstração do teu Espírito, porque é Ele mesmo que nos invoca, Senhor da glória, é Ele mesmo que nos inspira a falar, Senhor da glória, é Ele mesmo que nos inspira a profetizar sobre as suas vidas, Senhor Deus. Deus, muito obrigado, porque é uma profecia lançada nesta noite, de que as tuas promessas se cumprirão, Senhor da glória, de que o Senhor usará pessoas para nos abençoar e fazer com que a tua promessa seja cumprida na nossa vida. Meu Deus, fortalece os corações que porventura, meu Deus, se enfraqueceram. A sua fé foi abalada e de repente os seus joelhos vacilaram e você não estava mais na posição, não estava mais tão firme no propósito que Deus colocou no seu coração. Deus, o teu Espírito Santo diz nessa noite: permanece na posição. O Senhor Deus é vivo, Ele vive e reina para todo sempre. Ele olha as tuas aflições, Ele conhece as tuas necessidades, Ele não está escondido para que não possa te abençoar. Deus é vivo, vê todas as coisas e pode contemplar o que passa o seu coração. Aleluia. Ele te responderá. Ele não se escondeu de você. Ele está vivo nos céus e olha a tua necessidade. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não é como eu, não é homem, Senhor. O Senhor é Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da glória. Em ti reside todo o poder. Tendo o Senhor falado, se cumprirá, Senhor Deus. Por isso essa palavra é a verdade. Por isso nós cremos em tudo que está escrito e tudo que foi ministrado. Nós cremos piamente que nós não vamos ser confundidos, porque cremos nela, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor da glória. É ela que vai nos iluminar nas trevas, é ela que vai nos iluminar quando estivermos naquele lugar sombrio de trevas, quando estivermos sendo perseguidos, Senhor da glória. É ela que vai ser luz, é ela que vai ofuscar os nossos inimigos, é ela que vai fazer a diferença. É firmado nela que teremos a nossa vitória, é firmado nela que vamos cantar o hino de vitória para a glória do teu santo nome, Senhor da glória. Muito obrigado por essa noite. Neste lugar humilde o Senhor se apresenta, porque o Senhor Jesus era assim mesmo e é, Senhor da glória. Meu Deus, tem prazer nas coisas mais simples, Senhor da glória, para mostrar que o Senhor usa as coisas fracas para confundir as fortes, usa as coisas que não são para confundir as que são, Senhor da glória.
Usa as coisas que parecem que não foram escolhidas para confundir aqueles que se acham escolhidos, Senhor. Para a glória do teu santo nome. Muito obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu passo a palavra. Glória a Deus. Irmão Marcos, obrigado. Quem ainda vai orar aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa esta palavra, amém? Glória a Jesus. Antes de nós encerrarmos, eu vou pedir.